Glória a Deus, irmãos. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, na verdade, um tema que é central na palavra de Deus, né? Uma doutrina que é irrefutável, que é concordância entre todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Essa não tem como ter debates, né? E nós, como somos participantes disso, nós precisamos entender e compreender qual é o nosso papel na igreja do Senhor. Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler dois textos. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está passando, mas falta só chegar no slide, né? Quer que eu vou? Aí, olha lá. Filhos por adoção. Hoje nós vamos ler Gálatas, capítulo 4, e depois Romanos, capítulo 8. Se vocês quiserem mexer na iluminação para ficar melhor a visualização aqui, fica à vontade, viu, irmãos? Deixa ligado lá, apaga aqui, ou apaga aqui, deixa lá. Acho que fica bom assim, né? E se ligar só esse aqui, ó? Acho que aquele lá pode deixar aceso e ligar só os refletores aqui da frente. Não, esses dois amarelos aqui. Aí, e apaga esse aqui. Isso, agora ficou show, hein? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, irmãos. A partir do verso 4 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém. Glória a Deus. Por que falar de adoção? Esse é um tema central da Bíblia, né? A salvação em Cristo Jesus, por isso que eu digo que é uma doutrina que não tem discussão, é a única doutrina, né, que nós temos certeza de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E os teólogos, eles dividem em tempos essa salvação. Não que ocorra um primeiro, ou outro segundo, ou outro terceiro, não. As 4 coisas, ou 5 coisas, ocorrem ao mesmo tempo. Quais são elas? A união com Cristo, a união com Deus, né? O homem se encontra com Deus. Depois, a regeneração, ele é regenerado, ele se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. E em seguida, ele é justificado. Depois da justificação, vem a adoção, e depois a santificação, e depois a glorificação. Nós sabemos que esses estágios da salvação, não é que um acontece primeiro e depois vai o outro, eles podem acontecer simultaneamente. Mas o que chama a atenção é que a adoção está ali bem no meio, depois da justificação e antes da santificação. Apesar de que esses estágios da salvação podem ocorrer simultaneamente, por que há essa divisão? Por que há essa separação? Por que há esses estágios, então, de justificação, a adoção, para depois a santificação? Isso é uma forma didática apenas, né, de exposição, para que nós possamos entender o que acontece na nossa salvação. Quando nós encontramos a Jesus, quando nós confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador, o que importa para nós é que somos salvos, né? O que importa para mim e para você é a experiência que eu tive com Ele, a transformação de vida que aconteceu na minha vida. Eu lembro que quando a primeira vez que eu tive essa experiência com Deus, eu já era membro de uma igreja, eu participava da escola bíblica, eu era líder dos adolescentes, mas eu não tinha tido ainda uma experiência com Deus. Então, eu ali no banco, talvez eu já tenha contado isso algumas vezes, mas cabe aqui falar disso. Estava no banco ali sentado e o pastor, o missionário, veio pregar naquele dia, e ele falou: quem quer aceitar Jesus? E eu estava ali no banco, parecia que eu estava pregado no banco, e eu queria ir lá na frente, mas eu estava lutando comigo mesmo, eu dizia comigo, mas eu já sou crente, eu já sou batizado, eu sou líder dos adolescentes, eu estou lá na escola bíblica, já sei tudo da Bíblia, né? Tudo, entre aspas. E eu vou lá na frente aceitar Jesus? De novo? E eu não fui naquele dia, fiquei parado, travado no banco. E o pior é que acabou o culto, cantou o louvor, os irmãos se despediu, cumprimentaram, deu a paz do Senhor, os irmãos estavam saindo lá no fundo, e eu continuava pregado no banco. E o pastor missionário lá, arrumando a sua maletinha para ir embora, né, talvez fosse a última vez que ele ia pregar naquela igreja. Estava só ele aqui na frente e eu no banco, todo mundo já tinha saído. Aí eu fui lá e falei com ele: pastor, por que eu senti essa vontade de aceitar Jesus? Se eu já sou crente, eu já fui colocando logo as minhas credenciais, né? Já sou crente, já sou batizado, e por que eu tenho que aceitar Jesus? Ele falou: não tem problema nenhum, você pode orar comigo agora e Deus vai fazer a obra na sua vida. E eu orei com ele, fiz a oração da confissão do pecado, a confissão que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E parecia que foi instantâneo, naquela mesma hora. Aquele menino de 13, 14 anos, que não queria levantar no banco para não se expor, ele saiu daqui da frente, correu lá no meio da multidão que estava conversando, talvez se cumprimentando para ir embora. E ele foi lá no meio daquele povo, grandes, adultos, velhos, falando assim: eu aceitei Jesus hoje. Glória a Deus. Você ficou feliz com isso, que eu aceitei Jesus? Amém, né? Que bom que eu aceitei Jesus. Aquele jovem que estava com medo de se expor, saiu no meio da multidão para dizer: eu aceitei Jesus. E comecei a pregar desde aquele dia, uma pregação diferente,
É uma pregação de experiência, de algo que aconteceu comigo. Assistindo o pastor Ariovaldo, se eu não me engano, ele falou sobre essa questão da justificação, adoção e santificação. Ele fala que a justificação é quando o Senhor Jesus, ele vai diante de um tribunal e declara você como inocente. Ele faz uma oferta expiatória, ele te justifica, ele fala, agora você não é mais culpado. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Agora, por que depois de justificado, depois de perdoado, ele precisa ser adotado? Porque Deus não quer uma relação apenas jurídica, não é? De um advogado e um cliente, um réu. Ele quer um relacionamento de pai e filho. O advogado pode muito bem ir lá apenas te salvar de uma pena, te inocentar de uma acusação, mas o pai, ele te pega, ele cuida de você, ele trata de você, ele alimenta você, ele te dá um teto, ele te dá um abrigo. Essa é a adoção de Deus para nós. A palavra que nós lemos tem algumas implicações. Ele fala lá, já não sois mais escravos, agora sois filhos. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados. Quantos servem a deuses por aí que se sentem atemorizados? Não é essa relação que Deus quer conosco, de temor, de medo, de, se eu cair aqui, Deus vai me jogar um raio na cabeça e eu vou morrer. Nós devemos temer a Deus, no sentido de temer a Ele com respeito, com honra, mas não um temor de medo, de viver na apreensão. O filho, ele deve respeitar o pai, não pelo medo, mas pelo amor que os une. Eu estava preparando essa palavra e eu estava conversando com a minha esposa, com os meus filhos, e eu comecei a imaginar que ligação nós temos, eu, Andréia, com os nossos filhos, se não a ligação do amor, se não a ligação que nos prendeu. Eu não consigo mais viver sem eles e eles não conseguem mais viver sem mim. Que ligação é essa sobrenatural que a gente não entende? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, é essa ligação que eu quero ter com os meus filhos. É por isso que eu dei-lhes o espírito da adoção, para que possamos ser apegados com Ele, amarrados a Ele em amor. É uma corda que não se rebenta, é uma atração que não tem como desfazer. Eu já não vivo mais sem Ele, e Ele já não vive mais sem nós. Aleluia! Porque nós somos apegados a Ele em amor. A palavra do Senhor diz em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, filhos do mundo, filhos da escravidão. Por que o termo usado na teologia é adoção? Porque Deus pega esse filho que participava de uma outra família, estava debaixo de uma outra paternidade, uma paternidade de trevas, uma paternidade de desobediência, uma paternidade de pecado, e Ele tira esse filho e coloca no reino do Filho do seu amor. Agora nós fazemos parte de uma paternidade de amor, paternidade de obediência, paternidade de santidade. A palavra adoção é isso, é quando hoje nós temos 2 filhos por adoção. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Não queria adiantar esse tema, mas por que na teologia usa o termo adoção? É justamente isso, porque você adota alguém que não era, agora ele passa a ser, agora ele é. Romanos 9:26 diz, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, naquele mesmo lugar eles serão chamados filho do Deus vivo. Aleluia! Há um tempo atrás, nós éramos declarados não povo de Deus, agora nós somos chamados filhos de Deus. Naquele mesmo lugar,
sabe, lá na sua casa, lá no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos da empresa, onde te conheciam como, sei lá, um bebum, te conhecia como mentiroso, te conhecia como fornicador, te conhecia como enganador, naquele mesmo lugar, hoje eles podem dizer, esse é filho do Deus vivo. Deus muda a sua identidade com a adoção. Aleluia. Outros textos também falam, você pode ver ali no slide, João 1:12, Salmo 68, Romanos 9, Gálatas 3, 4 também, Efésios capítulo 1, Mateus 5 e 1 Pedro capítulo 2, e outros textos mais. Isso prova que a adoção é o tema central da Bíblia, porque o tema central da Bíblia é a salvação. É a carta de Deus para a humanidade dizendo, eu te amo. É a carta de Deus à humanidade dizendo, eu vim te resgatar. Eu vim te salvar. Eu vim te acolher. Eu vim te adotar. Então, a adoção, salvação, justificação, santificação, entenda como o tema central da Bíblia, da carta de Deus para a humanidade. Eu te amo e eu vim te resgatar. Personagens bíblicos que foram adotados, nós temos a história de Moisés, não é? Que na época, Faraó estava matando todas as crianças hebreias que nasceram ali naquele período, e a mãe de Moisés lança esse Moisés no mar, e as águas vão levando, até chegar lá na filha de Faraó. E a filha de Faraó abraça aquele menino e toma como seu filho, e diz, o seu nome será Moisés, porque as águas me trouxeram. Esther também foi adotada pelo seu tio, né? Quem cuidava de Esther era o tio dela, não eram os pais. Ela tinha perdido os pais há muito tempo, então o tio cuidava dela. O tio era a figura paterna dela. Esther, também um personagem em destaque na Bíblia. Ruth também foi adotada por Noemi e, posteriormente, depois de Boaz tê-la conhecido, ela gerou Obed, e Obed, se você for ler lá em Ruth, capítulo 4, as mulheres ao redor de Noemi, dizendo, Noemi, o Senhor te deu um filho, diz lá que Noemi se tornou a ama de Obed. Quem é a ama? É aquela que cuida, não é? Então, Noemi também adotou Obed, que seria, então, o pai de Davi, e Davi, a linhagem de Jesus Cristo. E por que não dizer que Jesus também foi adotado, né? O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. José não teve participação ali na concepção. E José recebeu esse Jesus como seu próprio filho, e José adotou a Jesus. Então, isso me leva a concluir que a adoção é um tema muito importante e pertinente para a igreja do Senhor. E que nós, como crentes, filhos de Deus, muitas vezes, nós não valorizamos ou não entendemos o que é a adoção. Talvez por conta do paralelo entre a adoção espiritual e a adoção natural, a adoção física, né, que acontece no dia a dia, talvez por essa distância, né, de conceito, nós acabamos por deixar de lado esse conceito e não usufruir dos benefícios da adoção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, ainda falando o porquê eu preciso falar disso, porque a igreja tem o seu papel social também. Então, nós vamos tentar fazer aqui um paralelo entre a adoção espiritual, a adoção que nós fomos adotados por Deus, e a adoção natural também, que nós adotamos filhos. A igreja, ela não é uma entidade espiritual que está acima da sociedade e que nada atinge, e ela não influencia em nada na sociedade. Pelo contrário, a igreja, a palavra igreja, além dos seus vários significados, um deles é chamados para fora. Você poderia entender, há um tempo atrás eu entendi a igreja como chamados para fora, chamados para fora do mundo,
chamados para uma santificação, chamados para uma reunião. Então você é chamados para fora do mundo para servir a Deus. Aí depois de ouvir algumas palavras, de ler a Bíblia e de participar de alguns congressos de evangelismo, eu entendi que os chamados para fora de igreja é sair das quatro paredes e ir para o mundo, para a sociedade. T.L. Osborne escreveu um livro, a igreja precisa estar lá onde os pecadores estão. Não é aqui, enclausurada em quatro paredes. A igreja precisa estar lá fora. Então, essa igreja, que é a igreja do Senhor, que é a igreja espiritual, que é a igreja que será arrebatada, que será levada com o noivo, essa mesma igreja, ela tem uma função social. Ela precisa influenciar a sociedade, seja na assistência social de Mateus capítulo 5, que diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? E as nossas obras, e os homens glorificam a Deus por causa das nossas obras. Olha só que responsabilidade tem a igreja. A conversão do mundo só vai acontecer quando eles começarem a ver as nossas obras. Né? Eles glorificarão a Deus por causa das nossas obras. Essa é uma assistência espiritual. Mas também tem a assistência social, que diz lá em Atos capítulo 4, que diz que daquela comunidade, daquela sociedade, ninguém passava necessidade. A igreja tinha os olhos atentos para Deus e para o homem. Eles amavam a Deus e eles diziam assim, como eu posso amar a Deus vendo o meu irmão passando necessidade? Como eu posso dizer que amo a Deus e fecho a mão ou viro as costas para a necessidade do outro? Então, a igreja, ela é espiritual, mas ela tem o seu papel social. E por ela ter esse papel social, nós vamos falar sobre isso, sobre a adoção espiritual e a adoção também no sentido social, no sentido humanidade. O que nós devemos fazer? Então, o tema dessa palavra é filhos por adoção. E o objetivo dela é fazer um paralelo entre as implicações espiritual e social da igreja, né, sobre a adoção. Posicionarmos como filhos autênticos de Deus, assumir a posição de filhos autênticos. Ah, mas eu fui adotado, como que eu posso ser filho autêntico? Nós vamos descobrir isso aqui. 2, fazer valer o espírito de adoção que habita em nós. Nós lemos em Gálatas, nós lemos em Romanos, que Deus colocou em nós o espírito do seu Filho. Deus colocou em nós o espírito de adoção. Então, qual é a implicação de ter esse espírito em nós? Para que ele serve em nós? O espírito que habita em nós, ele precisa gerar acolhimento, ele precisa gerar amor, ele precisa gerar graça sobre aqueles que precisam ser adotados. E, por último, quebrar o preconceito com relação a esse tema. Quando se fala em adoção, né, que Deus nos adotou, aleluia, glória a Deus. Mas quando fala-se em adoção de filhos, pessoas naturais, já se dá um passo atrás. Espera aí, epa, isso aí eu não quero saber, ou não é comigo. Então, nós vamos aproximar esses dois temas aqui. Nós vamos sair daqui como igreja, filhos de Deus, assumindo o nosso papel como filhos de Deus e fazendo a diferença também lá fora, na sociedade, em nome de Jesus. E o tema não é porque eu adotei 2 filhos que eu escolhi esse tema, não, de maneira nenhuma. Eu tive o cuidado e o zelo de trazer para os irmãos aquilo que está na Bíblia. Então, o tema da palavra filhos por adoção não é porque o pastor Samuel adotou filhos, não. O tema emana da própria Bíblia. Talvez você não consiga enxergar ali, mas eu vou ler para você. Em Gálatas fala que os que estavam debaixo da lei receberam a adoção de filhos. Em Romanos, nessa mesma linha de pensamento, de que aqueles que estavam debaixo da lei receberam a adoção de filhos, fala que a mesma criatura será libertada da servidão, libertada da corrupção. Para quê? Para a liberdade dos filhos de Deus. Então tem 2 lugares, um lugar debaixo da lei, estávamos condenados, porque não há um sequer cumpridor da lei. A palavra diz que a lei, ela
ela expõe o pecado, porque quando nós somos conhecedores da lei, o nosso pecado é exposto. E aí, quando nós vamos tentar cumprir a lei, a gente não consegue, porque somos falhos, seres humanos falhos. Então, nós estávamos condenados debaixo daquela lei. E o Senhor Jesus veio para nos tirar debaixo dessa lei e colocar debaixo do Espírito da graça, da lei do Espírito. E agora que nós éramos presos, escravos da lei, escravos do pecado, e a palavra do Senhor diz em Romanos que essa criatura, ela deseja, ela almeja também ser libertada. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você que é filho de Deus, você que já é adotado por Deus, glorifica o Senhor no seu lugar, porque você tem uma liberdade nele, aleluia. Se em Gálatas fala que Deus colocou em nós o Espírito do seu Filho, é por ele que nós chamamos Abba Pai. Em Romanos fala que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Ou seja, é a mesma coisa que fala em Gálatas, fala também em Romanos. A expressão Abba Pai é uma expressão de intimidade. Né? Nós podemos chamar o Deus de Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Podemos chamar do grande eu sou. Mas o próprio Deus colocou dentro de mim e de você um espírito que clama Abba Pai, que chama Paizinho querido. Quando eu estou lá dormindo e eu ouço Pai, Pai, é esse Abba Pai. Significa Abba Pai. Ah, papaizinho querido, muitas vezes é mãe, né? Papaizinho querido, me dá um colo, mas é o papaizinho, é Abba Pai. Meu filho tem uma referência. A quem ele deve clamar, a quem ele deve chamar no momento de perigo, no momento de insegurança, no momento que ele se sente sozinho. Ele chama, pai, pai, eu vou lá, ele falou, está escuro, estou com medo. Na verdade, ele quer ir lá para a nossa cama, né? Aí eu falo, não, filho, o Senhor está contigo, vou ligar a luz do corredor ali, pode ficar aí no seu lugar. Mas pelo menos ele recebeu uma palavra de encorajamento, né? O pai atendeu quando ele clamou, pai, pai. Não foi um pai omisso, né? E Deus não é um pai omisso conosco. Você pode chamar Abba Pai. Sabe, naqueles momentos de dificuldade, de dor, de desilusão, de tristeza, quando você busca um auxílio aqui, não consegue, um auxílio ali, não consegue, você vai e clama, Abba Pai, Paizinho querido, papai do meu coração, me ajuda. É esse Espírito em nós que faz uma conexão com o Pai e que faz essa intimidade com Ele. Aleluia. Gálatas fala que se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. E Romanos fala, se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aqui fala da herança, da autenticidade do filho. Né? Gálatas fala que Deus enviou o seu Filho para remir o que estavam debaixo da lei. O que é a remissão, senão a salvação? Remir um escravo, remir uma pessoa, era libertá-la do senhorio de outro e trazer para o seu senhorio. Agora, não para que ela venha te servir como escrava, mas trazer para o seu senhorio e dizendo, agora você é livre, eu te remi. Isso aconteceu com Ruth, né? Ela foi remida por Boaz. Romanos fala que nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, no último versículo de Romanos, nós vamos entender que a adoção está intrinsecamente ligada com a salvação, porque fala de redenção, né? Prosseguindo aqui, quais as condições, então, para ser filhos? Nós usamos o texto de Gálatas apenas como um apoio, agora vamos concentrar no texto de Romanos. Vamos passando por alguns versículos, aqui no versículo, acho que não ficou muito tempo parado, lá, agora vai. 8, 14 e 16. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Condições para ser filhos, então, somos guiados por esse Espírito. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos, então, ser guiados por esse Espírito que Ele nos deu. Entrar na linha da família de Deus. Lembra que nós éramos filhos da desobediência? Filhos do diabo? Então, quem é filho da desobediência? É aquele que desobedece. Filho das trevas, aquele que vive em trevas. Agora nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Então, qual que é a nossa atitude? Viver na luz, viver em obediência. Esse mesmo Espírito que nos guia, que nos garante ser filhos de Deus, é o Espírito de amor, é o Espírito de adoção e não de temor. Nós não fomos resgatados, nós não fomos adotados para sermos escravos de um senhor tirano. Deus não é um Deus tirano, mas Deus é um papai, é o Abba Pai. Nós fomos libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para servir a eles como filhos e não mais como servos. E esse mesmo Espírito que habita em nós, que testifica que somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, então nós recebemos a herança, não é? Herdeiros com Cristo, benefícios dos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. 1 Pedro 1, vai lá comigo em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Veja aqui a regeneração presente. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aleluia! Tem uma herança para mim e para você. Por isso que Paulo escreve aos Romanos que as aflições deste tempo não há de se comparar com a glória que nos está reservada. Há uma herança reservada para mim e para você. Se somos adotados, logo somos filhos. Se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E esses irmãos, ele não faz distinção, ele não fala assim, irmãos adotivos, né? Não fala assim, primogênito de muitos irmãos adotivos, irmãos por adoção. Não, ele fala irmãos. Porque depois que você é adotado, você passa a ser filho legítimo, dentro da lei. Até 1988, no Brasil, os filhos por adoção, eles não tinham os mesmos direitos. As crianças eram adotadas, os pais cuidavam das crianças, os pais davam teto, davam educação, davam casa, comida e roupa lavada, mas chegava um determinado tempo, os pais faleciam, e essa pessoa que fora adotada ficava a ver navios. Novamente ele estava sem família, sem respaldo, e tinha que se virar. Então, a Constituição de 1988 decidiu que todo filho adotado, ele tem os mesmos direitos do filho natural. Se nós formos ler Romanos capítulo 9, você vai ver lá paralelo, né, entre os filhos naturais, que é Israel, e os filhos por adoção, que são os gentios. E ele fala que os gentios é geração de Israel, é descendente de Abraão. Os gentios é descendente de Abraão. Se a Constituição brasileira só equalizou
a condição do filho por via de adoção somente em 1988, ou seja, quase 2000 anos depois, né? Se a Constituição só reconheceu os direitos do filho por adoção em 1988, a Bíblia já reconhecia essa equalização lá atrás, lá em Abraão. Ela falou assim, ó, depois você vai ler Romanos capítulo 9, eu não separei aqui para nós, para não estender muito, mas você vai ler lá, ele compara os filhos naturais, que é Israel, e os filhos por adoção, que são gentios. Ele fala que, em outras palavras, gentios são descendentes de Abraão, ou seja, ele crava, ele fala, ele afirma que eles são descendentes de Abraão, ou seja, pela lei de Deus, os filhos por adoção, eles têm os mesmos direitos. Então, eu e você deveríamos ficar radiantes, alegres com isso, porque hoje nós temos os mesmos benefícios que o povo de Israel, as mesmas promessas que foram profetizadas para Israel. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti, né? Eu cercarei você por detrás e por diante, e sobre ti colocarei a minha mão, né? Nenhum mal chegará na tua tenda. Eu serei o seu refúgio, eu serei a tua salvação. Todas as bênçãos proferidas para Israel são as mesmas bênçãos proferidas para mim e para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você assume a posição de filho nessa noite? Você assume essas benfeitorias de Deus para mim e para você? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma discrepância ainda na questão de adoção no Brasil, não é? Talvez por passar todo esse tempo, né? Só em 1988, a Constituição decretou que o filho por adoção tem os mesmos benefícios do filho natural. E por ter passado esse tempo todo na discriminação, na marginalidade, talvez ainda a palavra adoção possa causar algum ruído nos seus ouvidos, possa causar algum tipo de preconceito. É talvez por isso que hoje ainda há, né, cerca de 6.289 crianças, essas disponíveis para adoção, né? Tem cerca de 40 mil crianças em abrigos, em lares, né, em casas de acolhimento, mas disponíveis para adoção somente 6.289. Quantos pretendentes? 34.691 famílias inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. E aí você pode me perguntar, por que tem 34 mil famílias, 40 mil crianças em abrigos, 6 mil disponíveis para adoção, e por que esse número não fecha? Por que esse número não bate? Se tem tanta gente querendo, e o número de crianças disponíveis para adoção é bem menor que isso, né? Cerca de 5 vezes menor, por causa das preferências, né? 71% das famílias aceitam irmãos, quer dizer que 29% não aceita a adoção de irmãos. Então, vai caindo um pouco aí a adoção, né? 29% só querem meninas, não querem meninos. 70% só querem crianças sem doenças. Hoje saiu um estudo, não hoje, né? Eu digo hoje, nos dias de hoje, saiu um estudo de que entre 10 crianças que nascem hoje, 8 ou 9 delas vai nascer com algum transtorno de ansiedade ou de autismo ou de alguma coisa assim. Por quê? A sociedade mudou, não é? Eu imagino que o coronavírus veio e fez um movimento mundial e mudou as relações sociais. E o estudo cravou que das 10 crianças que nascem hoje, pelo menos 9 delas vão nascer com algum tipo de transtorno. Não quer dizer que isso vai comprometer o desenvolvimento dela, vai comprometer a saúde dela, mas pode ser um transtorno em nível 0, nível 1, nível 2, né, e outras mais níveis diferentes. Então, se dos 34 mil famílias que querem adotar hoje, apenas das 34 mil famílias que querem adotar hoje, 70% não aceita crianças doentes, então, aí fica difícil adotar aqueles 6.289, né? Já que a grande proporção de crianças hoje acolhidas, a grande parte, 90% delas, tem algum tipo de transtorno
psicológico. 68% dessas crianças que estão abrigadas são irmãos. Ou seja, se 29% não aceita irmãos, então esses 68% de crianças que têm irmãos vão ficar lá, né? 48% são pardas, 33% brancas, 16% negras, 0,38% indígenas e 0,29% são amarelas. Amarelo seria da linhagem do japonês, né? Assim? Se me corrijam se eu estiver errado. 25% delas apresentam algum tipo de doenças. Esse é apenas uma ilustração do quadro de adoção no Brasil hoje. E aí, por que você está falando de adoção? Porque eu estou falando para uma igreja que foi adotada. Por que você está falando de adoção? Ah, você está levantando bandeira aqui dentro da igreja? Não. Eu estou falando de um tema que é atual na sociedade e que a igreja espiritual precisa, de alguma maneira, interferir nessa realidade social. Se nós fomos adotados por Deus, se nós temos esse espírito de adoção, então esse espírito de adoção tem que fazer alguma coisa. Quais são as implicações? Talvez você não consiga ler pela claridade, né, das cores que foram selecionadas e a claridade da letra, mas preste atenção aqui, eu vou ler para você. Quais são as implicações de ser filho? Então, versículo 17 e 18 de Romanos capítulo 8. Atos Romanos. Toda vez que eu quero achar um livro, eu canto a musiquinha, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então eu sei que Atos, Romanos é depois de Atos. Glória a Deus. Capítulo 8, então fica a dica aí, ó, para quem não... A escola é bíblica, né? A musiquinha. Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 17, parte B, né? Do 17 diz assim: depois que ele fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, fala dos benefícios de sermos adotados, ele fala das implicações também, não é? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória que nos está revelada. Eu falo para os meus filhos: filhos, vocês foram adotados, vocês são nossos filhos, nós amamos vocês muito, mas vocês têm as suas obrigações aqui dentro de casa. Né? Não é porque você foi adotado que agora eu vou viver, lá vão ter, já sou salvo, eu já fui salvo, já fui adotado por Deus, sou filho de Deus, agora eu vou fazer o que eu quero? Não, de maneira nenhuma. Se nós fomos resgatados por Ele, nós precisamos sofrer com Ele. Se nós queremos herdar essa herança, essa glória incorruptível, essa herança incorruptível, que diz lá em 1 Pedro, né? Essa glória que é incomparável, nós precisamos passar por algumas situações, por algumas tribulações. Não que Deus vai colocar as tribulações em nós, Deus vai colocar problemas na sua vida, não. Aqui fala de sofrer com Cristo. Paulo fala lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, deixou a sua glória, tomou a forma de servo, de homem, e sendo homem, foi até a morte de cruz. Então, o que ele ensina para mim e para você? Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mesmo sendo adotados, mesmo sendo filhos, nós devemos nos despojar dessa condição para alcançar o perdido. Nós devemos nos humilhar em favor do próximo. Nós devemos servir ao próximo. 1 João capítulo 3, versículo 16, fala assim, que o amor de Deus está nisso, que demos a vida uns aos outros. Esse amor que nos alcançou, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos adotou, é esse mesmo amor que Ele implica em nós, o espírito de adoção que está em nós. Ele precisa manifestar em nós esse amor pelos outros, o acolhimento, né? A misericórdia, a graça, olhar para o perdido com graça e misericórdia, dizendo: ele também precisa de uma casa, ele também precisa de um pai, e me esforçar, e me dar, e me desgastar por ele. As responsabilidades como filho, Romanos 8, 19, 21.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é a responsabilidade minha e sua agora? Tem uma criação aí fora que está numa expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Os filhos de Deus precisam mostrar essa luz. Para quê? Para que essa mesma criação possa ser libertada. Para que essa mesma criação possa experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então você que é adotado, você não foi adotado para viver num paraíso, né? 1000 maravilhas. Quando Moisés foi adotado, lá pela filha de Faraó, ele usufruiu, né, dos benefícios, né, do palácio, das iguarias, né, da riqueza, mas ele tinha responsabilidades ali como filho de Faraó. Você, como filho de Deus, você tem muitos benefícios, mas você tem responsabilidade, que é propagar esse amor com o qual foi alcançado. É testemunhar o que Deus fez na sua vida. Essa criação que está lá fora, ela espera isso de nós. É o mínimo que nós devemos fazer por ela, é manifestar o que Deus fez na minha, na sua vida, para que eles possam também ser alcançados. Por último, se não for por último, é penúltimo. Está acabando. A adoção no sentido mais amplo. Então, o que é adoção? A adoção é redenção. Versículo 23. E não somente ela, a criação, não é? Mas nós também, que temos esse Espírito, que temos o Espírito de adoção, que temos o Espírito do Filho de Deus, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos, esperando no íntimo, aguardando a adoção de filhos. Epa, mas nós já fomos adotados? Então por que nós ainda estamos esperando a adoção? Aqui ele explica, não é? A vírgula, ela introduz uma explicação daquilo que foi dito antes. Olha só, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, redenção. Nós estamos aqui na expectativa, esperando a redenção do nosso corpo. Sabe essa expectativa? Hosana, a hora vem, Senhor Jesus. Esse desejo de Jesus voltar e acabar com tudo, e enxugar nossas lágrimas, e acabar com a dor, acabar com a enfermidade, e que nós possamos morar com Ele eternamente. Essa mesma expectativa é a expectativa da criação de ser libertada. Mas, para encerrar, eu queria falar sobre qual é o sentido de adoção, lá em Romanos, né? Para que nós possamos entender o texto, nós precisamos saber quem escreveu. Foi Paulo. Para quem ele escreveu? Para os romanos. Qual a ideia que ele quis imprimir nos romanos? Romanos é o berço das leis, né? É o berço, muitas leis romanas, talvez, como que fala, com uma nova roupa, né? Com uma nova roupagem. Muitas leis romanas ainda perduram até os dias de hoje, talvez com uma nova roupagem, com os novos termos, mas eles é considerado o berço das leis. E por que Paulo citou adoção justamente para os romanos? Por causa disso aqui, ó, dias lústricos. Dias lústricos. O que é o dias lústricos? Era o dia da consagração. Todo romano, no 9º dia de nascimento, depois dele nascer, né, passou 9 dias, passava por um ritual de consagração. E esse ritual era o seguinte: a mãe ia em praça pública, né, provavelmente muitas mães ali reunidas, reunia o povo, e essa mãe pegava o menino de 9 dias e colocava no chão. E o pai, ele decidia se pegava aquele filho ou não. Se o pai pegasse o filho no colo, pegasse do chão e abraçasse,
que dizia que o pai aceitou o filho, e então aquele filho tinha uma família. Agora, se o pai, por algum motivo, ou porque o menino era manco, ou porque o menino tinha uma doença, ou porque na cabeça do pai aquele menino não ia ser um grande soldado de Roma, então ele falava assim, não quero esse menino. Ele rejeitava aquele menino. Olha só, os romanos tinham numa lei, na cabeça deles, de que o filho natural poderia ter sido rejeitado. Mas a mesma lei romana dizia, e naquela época já tinha filhos por adoção, a mesma lei romana dizia que o filho que for adotado, este não pode ser lançado fora. Por que eles entendiam isso? Como que um filho natural, pela lei, o pai pode rejeitar? A mãe põe no chão, e se o pai não quiser, ele não pega. Ele rejeita, e ele não será punido, porque está na lei. Era a lei do dia da consagração, dias lústricos. Por que um filho natural posso rejeitar, e o filho adotado, ele não pode ser rejeitado, não pode ser lançado fora? Porque o filho natural, muitas vezes, a gente não escolhe, ele nasce, né? Talvez é planejado, talvez é orado, pedido a Deus, é prometido a Deus, mas a gente não escolhe. Ele nasce, uma questão natural do ser humano. Nós fomos criados para gerar filhos. Agora, o filho por adoção, não. A pessoa escolhe. Se ela escolheu adotar, ela teve a opção. E se ela escolheu, ela não pode mais lançar fora. Qual que era a ideia que Paulo quis imprimir no coração dos romanos? E que, nessa noite, o espírito de adoção possa imprimir no meu e no seu coração. É que, porque nós somos filhos por adoção, Deus nunca, jamais vai nos lançar fora. Porque a lei diz que o filho por adoção, ele não pode ser rejeitado. Deus nunca vai te rejeitar. Essa é a certeza que Paulo queria passar para os romanos. Quando nós fomos recebidos como filhos, nós não somos lançados fora. Por isso que eu li Salmos 27:10 no começo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá ou me adotará. E quando Ele te acolhe, quando Ele te adota, Ele não te lança fora. Ele não tem a opção mais de te lançar fora. Glória a Deus, fique em pé no seu lugar. Que essa palavra fique no nosso coração. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, tendo a certeza que Ele nos amou primeiro, Ele que nos escolheu, foi Ele que nos adotou, veio dEle a salvação, não vem de nós, para que ninguém se glorie, a salvação vem dEle. Por isso nós dizemos glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Abba Pai, porque o Senhor me escolheu, obrigado porque o Senhor nos adotou, obrigado porque nós não éramos merecedores da Tua graça, mas a Tua graça nos alcançou. Pelas nossas obras nós não teríamos isso, ó Pai, que nós temos hoje, mas é pela Tua graça e pela Tua misericórdia que nós estamos aqui. É porque o Senhor nos alcançou, nós somos um milagre, ó Deus. Quando não tinha mais esperança para nós, o Senhor nos resgatou. Aleluia, Espírito de Deus, Espírito de adoção, Espírito do Filho de Deus, manifesta no nosso coração agora. Traz a convicção e a certeza de que somos filhos de Deus, que não somos desamparados, que não somos rejeitados, que não estamos sozinhos. Você faz parte de uma família agora, a família dos filhos de Deus. Você não está mais sozinho. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Aleluia. Confesse isso para a sua alma, confesse isso para você mesmo. Tenha isso como convicção de que você é filho de Deus. E nada e ninguém, nenhum principado, nenhuma potestade pode dizer diferente disso. Porque já está posto na lei incorruptível, na lei que não pode mudar, nessa lei que é a palavra de Deus. Aleluia. Ele jamais te abandonará.
Bendito seja o nome do Senhor. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Diga, sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descansa e compra em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. O fardo dele é leve. Talvez você está aí no seu lugar e você quer trocar o fardo com ele hoje. Hoje você conheceu um Deus, não um Deus legalista, um Deus tirano, um Deus que castiga, mas você conheceu hoje um Deus que é Pai, um Deus de amor, um Deus que abraça, um Deus que acolhe. Se você quer ser abraçado por Deus, se você quer hoje entregar sua vida para Jesus e dizer, a partir de hoje eu quero ser filho, levanta sua mão no seu lugar, troca o fardo com Ele. Quando você levanta suas mãos, você está se rendendo a Ele, está dizendo, Deus, eu não consigo mais levar o meu fardo, então eu coloco o meu fardo diante do Senhor. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje, nessa noite, o Senhor toma o teu fardo, te alivia esse peso e coloca o fardo dele, que é leve, o fardo de pai, o fardo de filho, na verdade. Ele te chama para ser filho de Deus. Ele te adota. E hoje, a partir dessa noite, você pode ser chamado filho de Deus. Pai, receba, Senhor, cada mão levantada, cada filho teu aqui nessa noite, no teu altar.
como filho, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa reverberar durante toda a semana, todo mês, toda a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que esse espírito de adoção possa fazer diferença, que nós possamos mudar. Tenho um dado que eu não falei, mas chama muita atenção. O grupo de pessoas que menos adota hoje no Brasil é o grupo cristão evangélico. Justamente o grupo que foi adotado é o grupo que menos adota hoje. Eu estava vendo um vídeo do Jesus Cop, ele diz que perdão, não é do Jesus Cop, é outro canal, diz que se uma igreja espalhada pelo mundo, espalhada pelo Brasil, adotar uma igreja adotar uma criança, aqueles números cairão lá embaixo. Se uma igreja, não uma pessoa, não uma família, mas uma igreja adotar uma criança, esses números que eu mostrei para vocês vão cair por terra, vão lá embaixo. Ah, você está mandando que eu adote? Você está pedindo para eu adotar criança? Não. Quem só adota aquele que o Espírito Santo tocar no coração. Não é assim, vai lá e adota. Não pode. É só se você tem esse chamado. Então, o que eu vou te pedir não é para adotar crianças, é para orar a Deus, para que o Espírito de adoção dele faça a obra na sua vida. Então, quando você se sentir adotado, você possa derramar deste amor por outras pessoas, e especificamente pelas crianças que estão em estado de acolhimento. Amém? Estenda suas mãos para cá, nós vamos encerrar o culto. Pai, que o amor do Senhor esteja sobre o nosso coração, a graça do Senhor Jesus Cristo inunde a nossa vida, e as consolações do Espírito estejam conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Em nome de Jesus, despeça a tua igreja em paz, guarda ela no caminho de volta para casa, que ela faça a diferença no lugar onde ela está plantada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.